Seja muito bem-vindo a este canal. Fico feliz com a sua audiência. Desta vez eu vou falar sobre o tema A História da Mulher Hemorroíça, que se trata de um grande exemplo de fé inabalável. Aliás, fé inabalável foi o tema de nosso último vídeo, cujo link está aqui no card. E também você o encontra nas descrições desse vídeo, logo aí embaixo de sua tela. Bem, vamos então ao nosso tema de hoje. A vida da mulher hemorroíça caracterizou-se por uma história de muito sofrimento e também de muitas provações. Desde a sua adolescência, ela acostumou-se com umas dores frequentes que sentia e com os incômodos de sua saúde frágil. Perdeu a mãe desde cedo com o seu falecimento. Seu pai, homem trabalhador e honesto, após o luto, contraiu novas núpcias e ela passou a ser tratada como se filha fosse da madrasta. Desde cedo, aquela jovem aprendeu o manejo do tear, fabricando belas peças de fazenda. Do puro linho, ela fazia mantos muito bonitos para vender e auxiliar a família em seu sustento. Durante um certo tempo, seu pai, que sofria de uma doença, também veio a falecer. Para aquela moça, restava apenas a esperança de poder realizar um casamento para que fosse feliz. Porém, a sua doença veio a se tornar mais delicada, jogando por terra esse seu desejo. Uma estranha hemorragia se manifestou, que requeria maiores cuidados. Essa situação a impediu de trabalhar como antes, o que comprometeu severamente o orçamento doméstico. Por conta dessa situação, em casa, o abastecimento com alimentação passou a ser racionado. Nova situação de vida passou a vigorar. Com mais austeridade na economia do lar, uma vez que os tempos passaram a ficar mais difíceis. E a falta de um homem no lar tornava a situação delas mais delicada ainda, porque naquela época a sociedade era muito machista e também porque a tal hemorragia era motivo de angústia, uma vez que as leis religiosas daquela época, que norteavam a sociedade, enquadravam a mulher com fluxo menstrual constante como sendo imunda, inclusive proibindo o homem de ter alguma aproximação com uma mulher nessas condições. Ela procurou tratamento por muito tempo sobre a doença, buscou médicos que não souberam resolver a questão. A medicina daquela época era muito limitada. Ela andou por cidades em busca de tratamento com outros médicos, mas não obteve êxito. A ciência ainda não sabia como solucionar aquele mal. Os anos se passaram e a força de sua juventude estava se esgotando. Só lhe restava a fé viva que tinha dentro de si para um dia vencer a tal doença. E para isto, lutaria até o fim de sua vida. Tinha um grande desejo em sua vida, que era ser mãe. Sonho de menina moça, que não estava sendo possível ser realizado. A hemorragia persistia por longos anos, como a esgotar as suas forças vitais lentamente, mas provando-lhe a resistência espiritual. Essa provação dolorosa, ela respondia como podia com sua dedicação ao trabalho. Em sua mente estava firme a decisão. Não desistiria jamais. Ela entendia que deveria lutar o quanto pudesse, fazendo a sua parte, embora por tantos e longos anos não encontrasse cura através da medicina humana. Alimentava a ideia de que Deus colocaria diante dela a situação de que necessitasse para debelar esse mal. Esse, portanto, é um grande enriquecedor exemplo
de persistência, de perseverança, sem desespero, além de ser também um grande exemplo de fé inabalável e de esperança, quando muitos se entregavam ao desespero e ao desânimo diante das moléstias consideradas incuráveis. Ela mesma, ciente das dificuldades da época, insistia na procura pela solução de seu mal. Não se entregou à depressão ou ao azedume, seguiu em frente, talvez desconhecedora ainda de certas leis da vida, como a da reencarnação. Não atinava com a origem distante dos seus males. Quem sabe, num passado distante, em outra existência, não atentara contra a própria vida ou a vida alheia, na tentativa de um aborto, por exemplo, e agora estaria resgatando erros contra a lei de Deus. Não se pode deixar de considerar que Deus é infinitamente justo e nada escapa à sua lei. E neste caso, refiro-me à lei de causa e efeito. Aliás, aqui no card você tem um link do vídeo que trata dessa lei, como também está nas descrições deste vídeo. Bom, e como Deus é absolutamente justo, justa há de ser a causa pela qual, nesta vida, estaria aquela mulher resgatando dívidas do passado. Mas, no entanto, pode surgir o seguinte questionamento: por que pagar uma dívida de uma existência em outra? Na verdade, Deus não tem pressa em nada, porque para Ele o tempo como nós medimos não existe. O tempo de Deus é a eternidade. Porém, no caso daquela mulher, como de qualquer pessoa, são muitas as possibilidades para se vivenciar sofrimentos. E não convinha a ela, na hora da dor, procurar pelos motivos do mal, e só traria mais contrariedades. O certo é que essa grande mulher transformou sua vida num exemplo dignificante, de trabalho e de fé no futuro. Foi assim que 12 anos se passaram e aquela sombra de mulher arrastava-se pelas ruas da cidade, na qual ficou conhecida como a Dama da Fé. Foi quando, então, ouviram falar de um certo Jesus da Galileia, e que ele, o Galileu, era um profeta, um enviado de Deus. O ânimo aumentou-lhe, e a sua fé transformou-se numa claridade imorredora. Ela já não tinha a força da mocidade, e a fraqueza generalizada dominava seu organismo físico, minando-lhe as derradeiras reservas de sua vitalidade. Inclusive, um dos médicos consultados não lhe aconselhava maiores esforços, pois segundo o conhecimento que ele detinha, não restava muito tempo para a vida dela. Então, como ela iria enfrentar essa estranha situação? Orou fervorosamente a Deus. Ela, somente de ouvir falar sobre o Rabi da Galileia, sabia que encontraria forças para suportar o momento crítico que se avizinhava, porque já estava quase desfalecendo. No entanto, à medida que o corpo se fragilizava, aumentava-lhe a confiança no futuro e a certeza de que fios invisíveis a conduziam, orientando o seu destino. Em certo momento, quando andava pensativa pelas ruas, ouvia um murmúrio que aumentava lentamente. Ao longe, avistou uma multidão que se aproximava. O coração palpitava e parecia que estranha emoção a dominava. A multidão aproximava-se cada vez mais. Essa multidão envolvia o Rabi por todos os lados. Como chegar até ele? Pensava ela. No ímpeto de fé inabalável, a mulher entrou no meio da multidão, buscando abrir passagem para atingir o mestre, para chegar até ele. Seu caminho é obstruído todo o tempo.
Ela não conseguia romper o cerco de pessoas que acompanhavam o Senhor. Sua fé, porém, alcançava forças desconhecidas pela multidão. O coração daquele que crê caminha bem mais longe que seus pés. Então, ela deu um novo impulso na tentativa de se aproximar dele para conseguir realizar o seu objetivo. Ela pensou: não sou merecedora de seu olhar. Contudo, sei que dele emana poder e força curadora. A força de sua fé era tão grande, a chamada fé inabalável, que o seu pensamento sintonizava-se com Jesus. E nesse exato momento, a aura do Mestre expandiu-se e seu pensamento entra em sintonia com o pensamento dela. Ele continua seus passos, sem, no entanto, ignorar as necessidades daquela mulher, porque, como disse, ele já estava sintonizado com ela. Ela aproximou-se, cansada, aflita, mas cheia de esperanças e movida por intensa fé. Num dado momento, eis que a multidão dá-lhe passagem e ela tenta, a todo custo, chegar até o Cristo. Apenas alguns segundos a separavam de seu objetivo. E a hemorragia, em contraposição ao seu esforço, naquele exato instante, parecia aumentar sua intensidade. Esvaindo-se em sangue, ela se lança em direção ao Mestre, ajuntando todo o resto de suas forças que possuía num esforço hercúleo. Porém, com a fé inabalável que tinha, sabia que carecia apenas tocar-lhe as vestes para ser curada. Arrastando-se pelo chão, num grande esforço, conseguiu tocar-lhe o manto. Imediatamente, a virtude do Senhor é canalizada até ela. E uma onda de vitalidade percorre todo o seu ser. E prontamente o magnetismo divino reestrutura órgãos, células, reequilibra o corpo e a alma da atormentada criatura. Ela, ainda caída ao chão, para por alguns segundos pensativa. Faz-se silêncio em sua alma e o Mestre, detendo seus passos, diz aos seus discípulos: sinto que alguém me tocou. E seus discípulos disseram: Senhor, são tantos os que o tocam em meio a esta multidão. Disseram isso sem comprometer as palavras do Mestre. Mas Jesus respondeu: sim, claro, mas desta vez alguém tocou-me de modo especial. Sinto que de mim saiu virtude. A mulher, então, com medo, prostou-se diante dele e, trêmula, assumiu que tinha sido ela. Ele teve compaixão e disse a ela para ir em paz, que a fé dela a havia curado, e completou, dizendo: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de teu mal. Naquele momento divino, pareceu haver se realizado o casamento do céu com a terra. Ninguém resiste ao doce e meigo olhar de Jesus. Naquele olhar, o Nazareno devassou-lhe a alma, fez uma espécie de ressonância magnética em sua alma e viu que aquela mulher estava preparada. Tinha resgatado os equívocos do passado que a levaram a vivenciar aquela intensa e duradoura provação que venceu com galardão. Aquele fora o momento da redenção para aquela alma valorosa. Sua vida ilibada, sua fé ardorosa e sua conformação com a vontade do Eterno a faziam merecedora das bênçãos divinas. A hemorragia cedera ante a atuação do amor. A prova da mulher cessara
E ali no encontro com Jesus, iniciara uma nova etapa para aquela alma que provara a sua fé, cheia de esperança na fonte divina de todo bem. Era a vitória da luz. Tempos depois, em uma pequena aldeia dos samaritanos, em um pequeno albergue que ficava à beira de um riacho, com um pequeno campo de flores, a mulher valorosa fundara um abrigo que amparava órfãos de qualquer procedência. Em nome do amor, ela ministrava os conceitos de vida e luz para aquelas almas em provação. O encontro com Jesus, anos antes, transformara a sua vida de tal maneira que a força do amor contida em seu ser explodiu em obras de caridade. Por onde quer que passasse, a caridade estava presente para aquelas pessoas. Ninguém permanece o mesmo depois de encontrar-se com Jesus. Todos que passavam pelo seu abrigo, moços, velhos e crianças, encontravam sempre um alimento para aplacar a fome. Ensinava as moças a manejar o tear, recebendo assim recursos para a manutenção do lar dos necessitados. Ali, naquela convivência de paz e amor, ouviam da boca da nobre senhora a velha e feliz história de um homem chamado Jesus. Bem, chegamos ao final de nossas reflexões e espero que você tenha apreciado o que ouviu. Portanto, eu peço para você se inscrever neste canal para ajudar no seu crescimento e desde já eu muito lhe agradeço. Para isto, basta você clicar nessa logomarca aqui ao lado, que está no canto inferior esquerdo de sua tela, onde essa mãozinha está indicando. Ou então, você pode também clicar na minha foto, que vai aparecer aqui em cima. Clique nela. E se ficou algo que necessite ser esclarecido, por favor, escreva aí nos comentários, que eu responderei com o máximo prazer. Eu espero que você tenha realmente gostado deste tema. Espero você no próximo vídeo. Que Deus o abençoe. Assim seja.